Olá, seja bem-vindo ao segundo programa da série Cartografia Escolar. Você já deve ter percebido que os mapas estão presentes nos livros de história, de geografia e também nos jornais diários, na televisão, na internet. São representações visuais que nos ajudam a entender melhor uma notícia, um fenômeno geográfico ou um fato histórico. E entre os elementos que compõem os mapas, há desenhos, escalas, além dos textos e legendas. Outras linguagens, entre elas a fotografia, estão presentes na cartografia e também estão em destaque no programa de hoje. Veja só. Qual a relação entre as fotografias e os mapas? Acompanhe uma reportagem sobre o registro de paisagens e lugares, imagens feitas da terra e do céu. Nossa equipe leva você a Limeira, no interior de São Paulo, para conhecer uma escola em que a cartografia é destaque no projeto político-pedagógico. Acompanhe também um passeio dos alunos da Escola Vereador Mauro Sérgio Vieira e veja como eles percebem as mudanças ocorridas no bairro Boa Vista 11 anos depois da confecção do Atlas da cidade. Atlas na sala de aula. Quais os critérios para o trabalho com esses materiais? Conheça o concurso brasileiro de cartografia, que reúne escolas de todo o país. E o trabalho com cartografia nas escolas é o tema da entrevista com a professora e pesquisadora Rosângela Doim, da Universidade Estadual de São Paulo. Rosângela também é consultora dessa série. A foto não serve para ilustrar o mapa, nem o mapa para ilustrar o texto. A foto é um aspecto visual, tridimensional, sob uma perspectiva de um ponto que está no mapa. Está no ar o Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola. Canal da Educação. Se você já teve a oportunidade de ter nas mãos uma fotografia antiga do seu bairro ou da sua cidade, a comparação é inevitável. Logo chamam a atenção as mudanças ocorridas ao longo do tempo. As fotografias são registros que podem revelar muito sobre um determinado lugar, ainda mais quando essas imagens mostram uma visão ampla da região. É o caso das fotografias de paisagens e também das fotos aéreas, que retratam esses lugares de um ponto de vista privilegiado. Repare bem este mapa. Você saberia dizer qual cidade brasileira ele representa? E agora, ficou mais fácil? Essa é a cidade do Rio de Janeiro vista de duas maneiras, pela cartografia e pela fotografia. E será que as fotos dizem mais de um lugar do que seu próprio mapa? Ai, melhor ainda, porque aí você quer ir lá. Quando a gente não conhece o local e vê mais ou menos uma foto, quando você não chega já surpresa. Você já é uma coisa semelhante, bem mais fácil. É importante para a gente se localizar. Se a gente conhece o local, pelo menos eu, quando eu vejo a fotografia, eu me localizo bem lá, quando eu vou procurar o endereço. Para Monique Cabral, fotografia é sinônimo de trabalho. Um hobby que ela começou a praticar sozinha aos 8 anos e que acabou se tornando profissão. Depois de passar por diversos jornais e revistas, além de trabalhos no exterior, Monique resolveu ver o mundo, ou melhor, o Rio de Janeiro, por outro ângulo. Eu já trabalhava no Globo há 10 anos e estava um pouco saturada daquelas imagens assim, muito óbvias, né, do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Corcovado, praia lotada no verão, tal, não sei o que. Eu comecei a fazer as trilhas. Então, comecei a fotografar a cidade desse outro ângulo, do ângulo das montanhas, né, olhando para o mar, né. E isso gerou curiosidade nas outras pessoas que estavam em volta e aí eu resolvi dar um curso de fotografia com caminhadas ecológicas e tá aí. As belezas e o cotidiano do Rio de Janeiro também conquistaram as lentes de um repórter que passa os dias olhando a cidade no meio das nuvens. Se você mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, certamente você já ouviu a voz de Genilson Araújo todos os dias no rádio, dando informações sobre o trânsito de um ponto de vista bem privilegiado, lá de cima, do alto do helicóptero, né, Genilson? Exato. São aí 22 anos nessa função. 22 anos, mais de 15 mil horas voadas, né, vendo o trânsito do Rio de Janeiro cada vez pior, né, Murilo? Porque aumentou muito a frota e não aumentou o número de ruas, de vias.
E você já começou querendo ser repórter aéreo? Não, quando eu comecei a faculdade de comunicação, a faculdade de jornalismo, minha intenção era fazer reportagem fotográfica. Eu sempre gostei de fotografia, né? Era meu desejo fazer reportagem fotográfica. Só que o primeiro estágio, a primeira oportunidade em jornalismo foi numa emissora de rádio. Então eu fui, abracei esse estágio, fiz um bom estágio, acabei sendo aproveitado, mas continuei fotografando, né? Até hoje eu fotografo muito, não é pouco não. Lá de cima. Lá de cima. Porque é aquela coisa, eu falo para meus amigos repórteres fotográficos, eu olho para um lado, não vejo repórter fotográfico, olho para o outro, só tem o Genilson mesmo, então não tem jeito. Eu vou e fotografo muita coisa. E são tantas fotografias que recentemente Genilson Araújo reuniu algumas delas no livro Memórias das Nuvens. Foi um trabalho muito bonito, ficou muito bacana mesmo, porque é um livro de fotos aéreas do Rio de Janeiro, mas que foge um pouco do padrão de livros de fotos aéreas. Por quê? O livro de foto aérea do Rio é só a beleza natural, é o Pão de Açúcar, é o Cristo Redentor, é o mar, é a praia. Não, esse livro, Memória das Nuvens, né, é um livro que mostra o Rio de Janeiro, a rotina do Rio, as coisas boas e as coisas más, né? É o Rio da beleza, como diz a Fernanda Abreu, e o Rio do caos, né? Quando eu estou sobrevoando a cidade, é como se você estivesse vendo um mapa, só que é um mapa vivo, né? Um mapa com vida, né? Com gente para lá, gente para cá, carro para lá, carro para cá. Então, o ponto de vista é o mesmo, né? De quem faz o mapa, né? Lá do alto, lá de cima, né? Seja no céu ou pelas trilhas da cidade, Monique e Genilson concordam. É pela fotografia que conseguimos sentir o clima e conhecer o espírito de um lugar. Eu acho que é muito mais assim, muito mais detalhada a informação, né? As pessoas podem entrar mais na imagem, né, do que o mapa, né? Hoje em dia a gente tem aí o Google Earth, né, que eu acho que é o que essa geração toda está transitando, que inclui as duas coisas. Você tem o mapa, você tem o satélite, você tem as fotografias. Então você pode fazer uma viagem quase que tridimensional, né, por dentro dos lugares. O mapa é aquela coisa fria, você abre um mapa, você vai ver o mapa de uma cidade como a nossa, você vai ver assim, comunidade tal, comunidade Y, bairro tal, bairro chique, né, bairro da elite, aquela coisa toda, mas o mapa não te diz aquela realidade, o mapa não te mostra aquilo, o mapa te orienta, ele vai te orientar, ele vai te ajudar a chegar a um determinado local, ele vai te ajudar a conhecer um determinado bairro, uma determinada cidade, não é? Um determinado estado, mas a fotografia conta mais, entendeu? A fotografia conta muito mais. Podem ser imagens aéreas, terrestres, de relevo ou de vegetação. A fotografia, surgida em meados do século XIX, se tornou uma aliada na confecção de mapas e de documentos cartográficos. Especialmente com o avanço de recursos digitais que permitem imagens mais detalhadas e precisas de um lugar. Recursos que têm despertado a atenção de pesquisadores. Para falar sobre a relação entre fotografia e mapas, a equipe do Salto foi ouvir a professora da Universidade de São Paulo, Valéria Caseta. Acompanhe no contexto. A relação entre fotos e mapas. A relação entre as fotografias e os mapas, né, é bom a gente diferenciar que tipo de fotografia que a gente está mencionando, né? A gente tem as fotografias comuns, que é muito fácil da gente obter hoje, né, por meio de celulares e etc. E aí você tem essas fotografias mais técnicas, né, que são as fotografias aéreas verticais, aí você tem as imagens de satélite. E aí qual a relação entre a fotografia e o mapa, né? No caso da fotografia aérea vertical ou da imagem de satélite, ela não tem uma seleção da informação. Ela é muito parecida com os nossos deslocamentos diários pelo território. Por isso que chama tanto a atenção das pessoas, né? Às vezes a fotografia ela chama mais atenção do que o próprio mapa. Agora, é interessante você trabalhar com os dois, porque são linguagens muito distintas. As fotos traduzem a realidade? A gente tem muita tradição de lidar com as imagens de uma maneira real, né, de um modo geral, principalmente o mapa e a fotografia como colado ao que é real. E é interessante a gente ter
esse pressuposto, né, de que a imagem ela é realizada a partir disso que a gente chama de realidade, mas ela não traduz fielmente o que é o real. Tá? Então é importante ter esse cuidado, né? Então, por exemplo, aquele cartão postal do Rio de Janeiro, né, em que num cartão postal ele aparece de costas, né, para a Baía de Guanabara, e no outro ele aparece de frente para a Baía de Guanabara. Quer dizer, quais dessas duas fotografias, né, apresenta a realidade, né, desse contexto aí do Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, dá para fazer uma conversa muito interessante com os alunos, né? Que, na verdade, qual delas, né, que traduz melhor, né? Os desafios do trabalho com fotos e mapas. São momentos congelados que a gente vai ter, né, do lugar, e aí as histórias de vida das pessoas não aparecem, né? Então, quem tem que fazer esse trabalho de recuperar isso é o professor, né, na sala de aula, à medida que ele vai mediando o conhecimento. Então, ele quem tem que trazer esse movimento para essas linguagens estáticas, né? Na verdade, não seria desvantagens, né? É que elas têm um limite, né? O limite que é dado pela própria linguagem. Hoje, a gente consegue aí navegar, né, por inúmeros lugares sem ter pisado lá, né? Então, a foto, né, no caso, eu acredito que tanto a foto quanto a imagem de satélite, ela aproxima mais a gente, né? É possível você navegar, né, por esses lugares. Agora, claro que, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque a fotografia era vertical, a imagem de satélite, né, ela vai chapar a paisagem, né? Ela horizontaliza tudo, né? E então, esse dinamismo, o professor, né, no caso, se a gente for trabalhar em contexto, seja escolar, contexto acadêmico, o professor é que vai ter que dar esse dinamismo para essas linguagens todas. Mapas, fotografias e um olhar atento sobre o próprio bairro. A partir desses recursos, professores da rede de ensino de Limeira elaboraram no ano 2000 um mapa da cidade. Limeira fica na região leste do estado de São Paulo, a cerca de 150 quilômetros da capital. E para conhecer melhor a comunidade em que está inserida, uma das escolas do município tem dado destaque à cartografia. É a Escola Municipal Vereador Mauro Sérgio Vieira. A nossa equipe esteve lá e você confere essa visita agora no In Loco. A gente acredita no nosso plano político-pedagógico que a criança ela aprende no contato, né? Então não adianta a gente ficar só em cima do mapa e fugir da realidade dela. Então o nosso ensino tem sempre a relação com o cotidiano. A gente começa primeiro do seu espaço para depois expandir. Porque não tem como a criança, por exemplo, entender o planeta Terra, o mundo, que para ela é uma visão muito ampla, até ela chegar no ponto que ela está. Aqui, por exemplo, nós trabalhamos com o Atlas de Limeira, onde eles vão aprender as regiões da cidade, vão aprender sobre o bairro, vão passear pelo bairro para observar o que mudou, o que não mudou. Então é dessa forma que a gente inclui esse trabalho na escola, vivenciando mesmo. Eu conhecia, né, algumas experiências de Atlas de outros estados, principalmente Minas Gerais. E a partir dessa ideia, percebi que os nossos professores tinham uma dificuldade muito grande com relação à geografia do município ou os mapas, né, que possibilitassem um maior conhecimento sobre a cidade de Limeira. E eu tive a oportunidade de contar com mais duas colegas, né, que é a professora Olga e a professora Dinorá, para a realização desse trabalho. Quando o Atlas ficou pronto, as escolas todas estavam assim ávidas para recebê-lo, né? Porque já tinham conhecimento daquele trabalho que a gente fez. Quando o Atlas chegou aqui para a escola, há 11 anos, ele foi muito bem recebido. Era o início da nossa escola como ensino fundamental
e as professoras trabalharam muito em cima dele. Ele faz parte do currículo, ele é presente, tanto que a gente trabalha com o mapa do bairro, nós trabalhamos com a maquete da escola, então o tempo todo é desenvolvido esse trabalho. É essa ideia de pertencimento, né? É o nosso município, né? O que existe nele, qual as atividades que são desenvolvidas aqui, por que se chama Limeira. Então, tudo que existe no município está retratado no Atlas. Esse é o Atlas, olha lá, Municipal Escolar, Geográfico, Histórico e Ambiental. Geográfico, que fala aqui dos rios, do relevo. Ambiental, que ele vai falar do saneamento básico, da coleta de lixo. E o histórico, nós vamos ver a história de Limeira. Porque para a criança, no primeiro momento, o que importa para ela é ela saber se localizar, saber localizar os pontos principais da cidade. Então, para ela tem que ter essa referência nos primeiros anos do ensino fundamental. Mapas são interessantes por causa que sem mapa a gente não ia saber onde que a gente está. O Atlas, ele fala sobre a história de Limeira e a história é legal, a história de Limeira é boa. Então isso faz parte do nosso plano político-pedagógico, onde a gente acredita que a criança vivenciando, conhecendo o ambiente que ela vive, ela vai poder assim, se locomover, se localizar e também preservar esse ambiente. Se a gente quer ir para outra cidade, a gente não ia saber a região. Porque agora com o mapa a gente já pode saber, a gente já consegue saber. E nós conhecemos mais o bairro. Você acabou de conhecer um pouco da história e do trabalho da Escola Municipal Vereador Mauro Sérgio Vieira. Mas a nossa visita à escola não acabou, não. Ela continua já, depois do intervalo. Acompanhe uma atividade sobre as mudanças ocorridas no município mais de uma década depois da confecção do Atlas da cidade. A gente volta já com Salto para o Futuro. Voltamos com o Salto para o Futuro e também vamos retornar à escola Vereador Mauro Sérgio Vieira, que a gente conheceu no In Loco antes do intervalo. Vamos seguir os passos dos alunos de uma turma do 3º ano do ensino fundamental e acompanhar as transformações da cidade ao longo da última década. A comparação é feita com base no Atlas elaborado pelos professores da rede municipal há 11 anos. Vamos acompanhar um passeio que mostra não apenas a geografia da região, mas também aspectos históricos da cidade. Nós vamos agora fazer um passeio. Aqui, olha, é a rua o quê? Coronel Joaquim Antônio, que é a rua da onde? Da nossa escola. Da nossa escola. Então nós vamos sair aqui, vamos passar pela rua São Paulo, vamos chegar até aqui o hospital, entrar na rua Gustavo Teixeira e vamos voltar para a doutora Ambruster e chegar novamente na rua de nossa escola. Esse mapa é de 10 anos atrás. Então eu queria que eles observassem as mudanças ocorridas no mapa para a gente criar uma nova legenda. Está mostrando o que, o sinal? Vermelho. Vermelho pode atravessar? Não. Aí eles ficam assim bem curiosos, né? Eles gostam de ver as coisas que existem no bairro. Ah, porque assim, é legal, né? Você sair, você poder passear, você poder ficar livre no vento. Olha lá, Vicente de Carvalho. Então a rua São Paulo que nós estamos faz esquina com a Vicente de Carvalho, tá bom? Tá bom. Como está no Atlas, a Beneficência Limeirense, eu queria chegar até lá, que está, né, faz parte da legenda lá no Atlas, eu queria chegar então até o hospital, para ele ver que ainda existe, mas que tem um outro nome, né, uma outra direção no hospital.
Eu queria que eles percebessem isso. O Atlas, ele fala da história de Limeira, o que era antes, o que era depois, e o que tem e o que não tem na cidade de Limeira. O que tem aqui na frente? Olha, vamos ver aqui, ó. Hospital Dia. Era o Hospital Dia que nós vimos lá? O posto de saúde era pra cá, mas agora tá do lado do Hospital Dia. E antes não era Hospital Dia, era Beneficência Limeirense. Então houve mudança? E ao lado do hospital, o que tem? Para, Pedro. Saúde Boa Vista. O posto de saúde Boa Vista. Era ao lado do hospital na legenda? Era. Isso, então tá vendo? Também houve outra mudança. E esse percurso mostra mudanças, bastante mudanças na legenda que existe hoje no Atlas. Qual é a rua agora que nós vamos pegar para voltar para a escola? Isso, a Doutora Ambruster, é essa aqui, olha. A gente pode ver coisas que a gente não estava vendo de carro. Por causa de carro a gente pode passar e nem perceber. Agora de pé a gente vai observando o que tem e o que não tem. Então, para finalizarmos agora o nosso passeio, nós vamos construir um mapa, colocarmos os pontos principais que nós observamos e construir uma legenda. Então, vamos colar aqui, ó, o armazém do ULA aí. Aqui tá a foto do armazém do ULA. Desse lado aqui, nós vamos criar uma legenda agora do mapa que nós construímos. Então, nós vamos encerrar assim, fazendo a colagem dos pontos mais importantes que eles viram e construir uma nova legenda e compararmos a legenda que eles vão construir com a legenda que existe no Atlas. Qual é o primeiro item? De onde nós saímos, que nós começamos o nosso passeio? A Escola Mauro Vieira. É para eles perceberem que eles podem visualizar no papel um local e depois eles saberem caminhar sobre o local, o mapa que eles estão observando no Atlas. Para mim já saber onde estão as coisas e os locais, para quando eu for ir em um deles eu já sei onde que é. Eu gostei dos mapas, sim, eu gostei de aprender, porque a gente podia se localizar nos lugares, a gente podia ver onde a gente estava. História, geografia, ciências, língua portuguesa, artes. Como a gente acaba de ver, o trabalho com os Atlas pode mobilizar diversas disciplinas. Mas quais são os critérios para a utilização dos Atlas escolares? É o que vamos ver na reportagem a seguir. E também vamos conhecer o Meu Primeiro Atlas, criado pelo IBGE e destinado a alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Leitura e interpretação de mapas. Com esse conhecimento, muitas crianças começam a ter noções do espaço em que vivem. Nos Atlas a gente sempre encontra coletâneas de mapas de diferentes lugares ou voltado para um determinado tema, ou mapas físicos, políticos e também temáticos de diferentes lugares. Os Atlas continuam a ter a sua importância fundamental no ensino do espaço. A criança venha a entender o espaço, não só, vamos dizer assim, aquele espaço mais restrito, colocando a sua cidade, depois o seu estado, depois o seu país, o continente e o próprio globo terrestre como o seu local de vida. Esses componentes acabam balizando o trabalho do professor em sala de aula, né? E isso surgiu dentro da história da própria disciplina, ok? Então,
nós temos assim, esses componentes se consolidando no tempo, né? Não é uma coisa que se resolveu no último programa, por exemplo, curricular, que deveria existir. Não, a gente tem isso desde que no Brasil nós temos ensino secundário, por exemplo. Com tantos recursos tecnológicos disponíveis, os pesquisadores acreditam que o Atlas impresso ainda tem lugar garantido na escola. Certamente o Atlas em papel, né, meio físico, ele é fundamental, né, em sala de aula. Eu acho que a cartografia digital, o Atlas digital, ele vai ser incorporado, né, no cotidiano da escola. Isso me parece que é um caminho, né, sem volta, mas eu não acredito na substituição de uma coisa por outra. E foi pensando na importância do material impresso na sala de aula que o IBGE lançou o livro Meu Primeiro Atlas. Por meio da publicação colorida, os alunos vão aprendendo as primeiras noções de cartografia. O Meu Primeiro Atlas, ele foi concebido para séries iniciais. Então, como a gente percebeu que o aluno, quando chegava na 5ª série, ele não conseguia muitas vezes interpretar um mapa por falta de conceitos, a nossa ideia com o Meu Primeiro Atlas foi tentar suprir essa falta de conceito. E tudo é feito de uma maneira divertida. Os personagens Júlia e Bebeto convidam o pequeno leitor a embarcar na história. O objetivo é chamar a atenção dos alunos para os mapas. 1ª a 4ª série, na verdade, eles têm que aprender a ler o mapa que vai ser apresentado a partir da 5ª série, né? Então, até a forma de apresentar o conteúdo tem que ser de uma forma lúdica, não pode ser de uma forma muito pesada. Então, a gente buscou essa adequação, né, no Meu Primeiro Atlas. E já que o assunto é cartografia escolar, o incentivo à criação de trabalhos nessa área é um dos objetivos do concurso Cartografia para Crianças. O evento é realizado todos os anos pela Sociedade Brasileira de Cartografia e reúne de 500 a 800 desenhos feitos por alunos de escolas públicas do Brasil inteiro. O concurso de 2011 já está na reta final. O tema deste ano é Brasil, um lugar no mundo. O concurso internacional de cartografia, conhecido como Prêmio Bárbara Petschenich, analisa, desde 1993, mapas e desenhos de estudantes do mundo inteiro. A competição inspirou a Sociedade Brasileira de Cartografia a criar um concurso nacional nos mesmos moldes. Esse concurso de cartografia para criança, ele já está na sua 10ª versão e ele é uma homenagem à professora Bárbara Petschenich. A professora Bárbara Petschenich foi talvez uma das pesquisadoras mais atuantes na área de cartografia para criança, desde que ela vinha se desenvolvendo na área de geografia e principalmente na aplicação de mapas para crianças. O concurso internacional de cartografia é realizado a cada 2 anos pela Associação Cartográfica Internacional. Já o concurso nacional acontece anualmente e é feito pela Sociedade Brasileira de Cartografia. E nós viemos até aqui para saber um pouco mais sobre essas premiações. Ney Erling é coordenador do concurso nacional, que acontece sempre no final de cada ano. A premiação tem 3 categorias, baseadas na faixa etária dos alunos. Esse ano, o tema do concurso é Brasil, um lugar no mundo. Eu pego esses desenhos aqui, seleciono nas faixas etárias, como você viu, né? Ou eu faço uma reunião aqui na SBC, convoco os professores que podem vir aqui comigo, entendeu? Ou então, muitas vezes eu vou a São Paulo, boto na mala e vou a São Paulo, lá onde tem a maior parte dos pesquisadores, e aí nós avaliamos aqueles 3 itens. Os itens analisados são a compreensão do tema, a qualidade do desenho e o conteúdo cartográfico. Os vencedores de cada categoria ganham uma medalha, um diploma e um atlas. E entre tantos desenhos, um deles foi marcante para o coordenador. Tem alguns desenhos que se destacam, né? Eu posso citar um desenho nacional, que é esse aqui, que está até no nosso painel, de uma criança de 12 anos, né, que ela desenhou
um feto, né? Pode ver o desenho, é um feto de uma favela lá de Ceilândia, de Brasília. E por falar em desenho, é de uma brasileira o trabalho premiado na edição do concurso internacional, realizado este ano em Paris. O título, O Mundo em um Clique. Enquanto a próxima edição não chega, o vice-presidente da Associação Cartográfica Internacional deu uma notícia exclusiva para o Salto para o Futuro sobre o evento. A novidade é que na Conferência Internacional, agora da França, a 25ª Conferência Internacional, a cidade do Rio de Janeiro, ela foi eleita numa competição, digamos, entre Washington e o Rio de Janeiro, ela foi eleita como a cidade sede para a Conferência Internacional de 2015. Então, nós estamos apresentando em primeira mão e também em primeira mão já o que será o logo desta conferência. Para ter outras informações sobre o concurso Cartografia para Crianças, visite o blog www.cartografiaescolar.blogspot.com. E para saber quais são as discussões na área da cartografia, acessar publicações e ficar por dentro de outros eventos, não deixe de visitar também o site da Sociedade Brasileira de Cartografia. O endereço é www.cartografia.org.br. Agora vamos a uma rápida pausa e continue ligado, porque depois do intervalo, as linguagens presentes na cartografia escolar estão entre os temas da entrevista com a professora e pesquisadora Rosângela Doim. Já temos, vamos dizer assim, estudo suficiente para dizer que a primeira conquista em termos de conhecimento cartográfico na infância é a localização. Salto para o Futuro, volta já! Estamos de volta com o Salto para o Futuro e neste terceiro bloco, você já sabe, é hora de entrevista. A importância do trabalho com mapas na educação básica é o tema desse bate-papo. É com você, Murilo. Bárbara, e a nossa entrevista hoje é com Rosângela Doim Almeida. Rosângela é professora do programa de pós-graduação da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, consultora desta série aqui do Salto para o Futuro, e há 22 anos ela pesquisa a cartografia escolar. Agora, nessa conversa, a gente vai falar exatamente dos critérios para o trabalho com mapas na educação básica. Rosângela, muito obrigado por estar com a gente no Salto de hoje. E para começar essa nossa conversa, eu te pergunto, existe uma idade inicial para iniciar o trabalho com mapas nas escolas? Se você pensar em termos curriculares, ele aparece desde o início do ensino fundamental, nos PCNs de primeiro nível. Né? Um dos itens é o estudo do espaço, a representação do espaço e tudo isso. No entanto, a gente pode pensar que a partir do momento em que uma criança tem interesse a respeito de como são feitos os mapas, ou quando ela vê em algum lugar, né, um mapa, e pergunta a esse respeito, esse é o momento ideal para você começar uma conversa a respeito da cartografia, né, da representação do espaço. E isso tem acontecido, pelo que eu tenho visto com alunos e em escolas, cada vez mais cedo, desde a educação infantil. Porque nós estamos num mundo globalizado, né? Então os mapas aparecem em toda parte, né? Nessa série, muitos dos nossos entrevistados estão se referindo à cartografia como uma linguagem, Rosângela. Que elementos que permitem essa definição? Falar em linguagem é falar em mediação, né? Tudo é mediação. Quando você fala em cartografia, a gente começa a pensar então na representação do espaço, tá? Há então uma maneira especial de se fazer isso, de mediar o espaço através dessa linguagem. Do ponto de vista mais técnico, a cartografia então seria a técnica de representar a Terra nos mapas, né? A superfície da Terra, conceitos, uma porção de coisas nos mapas.
No entanto, qualquer linha que você trace em uma folha de papel e você diga isso aqui é um rio, é uma forma de representar, certo? É uma linguagem, tá? Faz parte da linguagem. Qual a diferença então entre o que se dizia no passado e o que você encontra hoje na literatura quanto à linguagem cartográfica, né? É que você passa a considerar uma mediação feita usando recursos gráficos e hoje informáticos, eletrônicos, né? Que têm seus códigos próprios, por isso linguagem, né? E o acesso a esses códigos, quer dizer, conhecer esses códigos pressupõe um certo conhecimento, uma certa aprendizagem, tá? Então, falar em linguagem cartográfica é mais do que falar em ensino de mapa. Quando você fala em linguagem, você está falando da mediação de uma ideia. E daí que se discute muito hoje o conceito de mapa, tá? Então, se fala em mapeamentos, se fala em representações gráficas, né? Ou se fala em formas espaciais, tá? E nisso entram não só os mapas, mas outras diferentes formas de representar o espaço, tá? Eu estou usando o termo representação, que é o mais conhecido, mas você pode até discutir esse termo, né? Como mediação. Quando a gente fala de mediação no cotidiano de uma sala de aula, a gente está falando muito diretamente do papel do professor. E a partir desse entendimento de que a cartografia é uma linguagem, o que muda na forma de trabalhar esses conteúdos na sala de aula? O professor ele é o mediador como, vamos dizer, ele faz uma intervenção, ele é alguém que está lá para trazer outros mediadores, né? Outros recursos de mediação. Você falou em recursos de mediação, quer dizer, esses recursos podem ser desde um mapa impresso até um site, por exemplo, com imagens de satélite. Por aí vai. Por aí vai. Mas quem faz isso? E quem apresenta isso para o aluno? É o professor. Então, ele é o principal elemento mediador. Na medida em que ele, como a função social do professor é introduzir o aluno no mundo, nesse mundo tecnológico que nós vivemos, nesse mundo que nós estamos, né? Então, ele é o grande mediador, né? E, inclusive, ele é mediador das ideias que se tem a respeito da cartografia e dos mapas. Só para ilustrar, né? Tenho uma experiência de uma professora que odiava o lugar onde ela dava aula. Então, as crianças odiavam os mapas que faziam, os trajetos que elas faziam, elas odiavam no sentido assim, é muito chato, né? É um lugar chato, é uma coisa chata. Comparando com uma colega dela que nasceu nesse lugar, nasceu nessa cidade e conhecia muito sobre esse lugar. Então, ela contava as histórias das pessoas, dos lugares, da praça, daquele prédio, de um lugar onde existia um prédio que foi demolido e assim por diante, e os alunos vibravam com isso. Então, na mediação entra a questão afetiva, entra a questão do como o professor conhece as coisas, como ele lida com o conhecimento. O conhecimento é prazeroso, o conhecimento traz realização, o conhecimento traz amor à vida, amor a esse fazer nosso no planeta, entende? Então, isso é mediar. Então, os mapas passam por aí, né? No fim, o que a gente pensa hoje na cartografia escolar não é o mapa, é tudo aquilo que está além dele. Quais devem ser, então, Rosângela, os principais pontos trabalhados por um professor que deseje começar o trabalho com cartografia na sua turma? Eu gosto de dizer que a primeira manifestação nesse sentido, né, na infância, é o desenho. A criança experiencia o grafismo como uma forma de expressão. Uma forma de expressão de tudo, de si mesma, do efeito que o traço tem sobre o papel ou sobre a superfície e assim por diante, né? Então, o começo, é bom começar pelo começo. O começo é o desenho, né? É o desenho do espaço. E é por aí que se introduzem os elementos fundamentais da representação cartográfica. As coisas aparecem em tamanhos diferentes, as coisas aparecem
com formas diferentes e em lugares que quem desenhou estabeleceu que deveria ser. E aqui, para dizer assim, já temos, vamos dizer assim, estudo suficiente para dizer que a primeira conquista em termos de conhecimento cartográfico na infância é a localização. A primeira coisa que você vai encontrar num desenho de um menino, mesmo já na pré-escola, é que ele situa no papel os objetos nos lugares que lhes correspondem no espaço observado. Tá? E, então, a localização é a primeira, vamos dizer assim, aprendizagem. Tá? Só que ela não vem sozinha. Quando o menino desenha, vamos dizer assim, uma árvore, né, ele também põe uma nuvem no céu. Apesar de... Onde está a nuvem? Ela está acima, ela está abaixo? Se essa relação acima, abaixo, o que está deste lado, do outro, que vai aparecer no papel, ela vem da observação. Quer dizer, a criança já traz para o desenho a localização das coisas no espaço. Isso é uma conquista. E ela já traz uma relação de proporção que tem a ver com a escala. E ela já traz como um repertório de formas culturalmente estabelecidos para apresentar no papel os elementos observados. E por que esse repertório? Porque a criança, ao desenhar, ela quer que você entenda o que ela fez. Então ela busca formas que sejam inteligíveis, ou seja, que você entenda, que eu entenda e que o outro também entenda. E isso cria, portanto, na sala, na turma, um repertório comum de elementos representativos do espaço. Ora, esse é o germe de uma legenda, tá? Que lá adiante, no fim, nas séries 7ª, 8ª, 9ª, ou 9 anos no final, aparecem nos mapas de uma maneira extremamente técnica. Um recurso muito utilizado nas nossas escolas é a fotografia, né, Rosângela? E quando essas fotos mostram paisagens, o professor pode estabelecer relações entre as fotografias e os mapas? A relação entre fotografia e mapa me parece que é fundamental na relação ensino-aprendizagem. Por quê? Na fotografia você tem o elemento tridimensional, você tem a perspectiva. Tá? No mapa você não tem. O mapa é uma projeção no plano. Essa projeção no plano é uma criação humana, ela não é natural. Por isso, linguagem cartográfica, por isso uma codificação, está codificado. Como eu vejo isso, como eu vejo o que está no mapa, parte do que está no mapa, para entender aquilo que está lá, na fotografia. Então, a relação entre foto e mapa, no ensino, eles têm que caminhar juntos. Tá? A foto não é uma ilustração do mapa. Isso acho que tem que ficar muito claro. A foto não serve para ilustrar o mapa, nem o mapa para ilustrar o texto. A foto é um aspecto visual, tridimensional, sob uma perspectiva de um ponto que está no mapa. Ela abre, para quem está estudando, essa visualização e ela traz uma porção de elementos. Elementos a respeito do espaço físico, que existe um jardim, que existem árvores, que existe uma declividade, porque lá é mais alto e aqui é mais baixo, que existem construções. As construções não estão aí à toa, elas servem para determinadas finalidades, é o uso do solo, então é um conceito geográfico importante. Isso está no mapa e é visível na fotografia. Outra vez, o professor fazer a mediação entre uma coisa e outra. Quando você trata de fotos e mapas, aí você tem a possibilidade de cruzar essas coisas. Aquilo que está no mapa foi construído por alguém que tinha um objetivo de cartografar, generalizar dentro de uma linguagem. Essa linguagem é cifrada. O que quer dizer cifrada? Ela é hermética. O que quer dizer hermética? Fechada. Você tem que saber abrir.
Então, na escola, você tem que aprender a abrir a linguagem dos mapas. Ainda pensando nesse trabalho com a cartografia nas escolas, a gente não pode deixar de falar dos atlas escolares, né? O atlas, ele é um material muito popular, muito utilizado nas escolas, mas muitas vezes, no entanto, a gente percebe um trabalho pouco contextualizado em relação aos mapas trazidos nos atlas. Agora, muitas cidades brasileiras, Rosângela, desenvolvem experiências de criação de atlas municipais. Algumas dessas experiências, inclusive, envolvem ali a participação dos alunos na confecção desses mapas, né? Como é que você analisa essas experiências, essas iniciativas e o que pode ser destacado em relação às contribuições que elas oferecem para a formação dos estudantes? Eu acho que esse é um dos grandes ganhos das 2 últimas décadas no Brasil. Foi a produção dos atlas locais. Por quê? Porque você vai estudar o lugar. Então, alguém vai ter que fazer o estudo do lugar. Quem é esse alguém? É o professor? É o professor junto com o aluno? Existe um especialista junto? Bom, não importa. O que importa é que quando entra na sala de aula, o aluno vai estudar um lugar que ele pode pisar. É o lugar onde ele vive. Nesse sentido, o conhecimento de geografia, o aprender geografia toma uma importância muito grande, porque ele se relaciona com a questão do pertencimento. Tem um vínculo aí do aluno com esse território. O vínculo com o território, o pertencimento. Então, aí quando você fala em questão de pertencimento, identidade, cidadania, participação social, envolvimento, inclusão, etc., é o lugar que possibilita isso, né? E os mapas locais, os atlas locais, são, aí sim, um importante material escolar para essa finalidade. Ok, Rosângela, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. E então, gostou do programa de hoje? Antes das despedidas, a gente faz um convite. Não perca o próximo Salto para o Futuro. O tema? Tecnologia e cartografia escolar. Confira o que vem por aí. Em busca do mapa do tesouro perdido, rumo a terras distantes, à procura de um lugar perdido no tempo. Veja como os mapas estão presentes nas telonas. Do destino traçado nos astros ao monitoramento da cidade, da busca pela estrutura genética ao controle do tráfego aéreo. Saiba como o verbo mapear está presente o tempo todo no nosso dia a dia. A cartografia na era das tecnologias digitais. Pesquisadores falam sobre as novas possibilidades na criação de mapas, fotografias e imagens. E na entrevista de amanhã, o professor Lindon Matias, do Departamento de Geografia da Unicamp, fala dos impactos dos novos recursos digitais sobre a cartografia escolar. A apropriação do computador e das técnicas digitais tem facilitado de forma bastante significativa a elaboração de mapas. E os mapas, portanto, têm se difundido rapidamente dentro da sociedade como um instrumento de comunicação de uma linguagem extremamente importante. Bem, por hoje é só. Mas amanhã a gente tem um novo encontro marcado às 7 da noite. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.